Fala galera, bom dia! Como vocês estão? Espero que bem, porque hoje o assunto é bem polêmico. Vamos conversar um pouquinho hoje sobre bloqueadores neuromusculares na intubação orotraqueal. Meu nome é Jennifer e eu vou ser mediadora do caso. Bom, a gente sabe que esse assunto é bem delicado, bem complexo, e por isso eu trouxe alguns integrantes especiais para a gente conversar um pouquinho sobre isso, tá? A gente está aqui com a Fernanda Pereira, a Larissa Vidal, Gabriel Escobar e o Francisco Tomás, que vai entrar no nosso segundo bloco. Bom, a gente sabe que a intubação orotraqueal, ele é um cenário bem caótico e bem corriqueiro, né, no dia a dia do médico. Apesar de ser corriqueiro, a gente encontra diversas dificuldades até hoje. A gente vê várias dúvidas, várias interrogações durante esses casos. E entre esse parâmetro tão caótico, sempre tem alguém que fala, aplica o bloqueador. Mas será que é viável para todos os casos, para todos os pacientes? Será que eu realmente preciso usar? Então, isso é o que a gente vai debater aqui hoje. Então, sejam bem-vindos ao nosso videocast Intubação Orotraqueal sem bloqueador. Risco ou coragem? Bom, mas antes de iniciarmos sobre, de fato, o seu uso, a gente precisa entender o contexto qual ele é inserido. Quando foi criado? Como que aconteceu essa inserção desse medicamento? É isso aí, Jennifer. Antes das polêmicas, vamos falar um pouquinho de onde vem essa medicação, né? Os bloqueadores neuromusculares surgiram do curare. É um veneno lá da Amazônia. Os indígenas utilizavam eles nas flechas para matar a caça. E aí os europeus perceberam que a caça ficava paralisada, mas consciente. E como funciona isso? Qual é o mecanismo de ação dessa medicação? Ela vai bloquear os receptores nicotínicos na junção neuromuscular, que causa paralisia muscular sem alterar a consciência. Em 1942, anestesistas canadenses usaram o curare pela primeira vez em uma cirurgia. E isso deu origem à nossa anestesia que utilizamos até hoje. Nos anos 50, passou a ser utilizado na intubação para que fosse uma coisa menos traumática para o paciente e mais rápida também, né? Mas foi só em 1970 que começou o conceito de indução de sequência rápida, né? Para reduzir os riscos de broncoaspiração. De lá para cá, o uso se expandiu. Passou a ser utilizado na UTI, no pronto-socorro, no trauma. Assim, a gente sabe que o ambiente é diferente do trauma para o centro cirúrgico, mas é o mesmo conceito de bloquear o paciente. Apesar de ser muito utilizado, a gente tem que tomar cuidado com alguns riscos, né, no uso indiscriminado do bloqueador. Porque ele pode causar paralisia sem a pessoa estar ventilando, dificuldade de reversão e instabilidade hemodinâmica. Então, assim, temos que ficar de olho quando usamos essa medicação. Bom, e quanto ao seu uso no dia a dia, como é que funciona esse parâmetro médico? Então, gente, vamos aos fatos. Evitar o uso desses bloqueadores, eles aumentam o risco em até 13 vezes de uma intubação difícil. E aumenta também em até 37% o risco de trauma e de dor nas vias aéreas. Em contrapartida, o seu uso, ele já tem uma alta taxa de sucesso logo na primeira tentativa, aumentando de 69% para 81%, o que é um número bastante expressivo, visto o paciente crítico, principalmente. E como é que ele funciona? Ele relaxa a mandíbula, imobiliza as pregas vocais e facilita a visualização da glote. Então, isso acaba facilitando o procedimento do profissional que está executando. E também vale a pena lembrar que a succinilcolina, ela continua sendo o medicamento padrão ouro na intubação de sequência rápida, mas a gente não pode esquecer que existem outras opções, como o rocurônio e o sugamadex, que também são reversíveis, práticas e seguras. Vai depender do que tiver disponível no momento da realização da intubação. E um ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que é muito importante frisar, é que o uso do bloqueador neuromuscular, ele evita laringoespasmos e broncoespasmos, e isso reduz muito a chance do paciente complicar, principalmente o paciente agitado. E um ponto-chave também, né, que é um raciocínio que a gente precisa ter, é o ABCDE da via aérea, sendo o plano A intubação com a visualização da glote. Se o tubo não passar,
a gente vai para o plano B, que é o uso da máscara laríngea para manter a oxigenação desse paciente. E se nada funcionar, a gente precisa ter à nossa disposição o plano C, que é o kit de crico, para ser usado imediatamente. Eu trouxe até um exemplo clínico para contextualizar tudo isso que eu acabei de falar, que é um paciente de 65 anos com DPOC agudo e agitado precisou ser entubado. Com midazolam e propofol sem bloqueador, a laringoscopia foi difícil. Na segunda tentativa, com rocurônio, a visão da glote foi perfeita e a intubação foi feita em menos de 20 segundos. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com tudo isso? O bloqueador ele aumenta muito a chance de sucesso da intubação, mas é claro que ele precisa ser manejado com estratégia e com um plano traçado, especificamente para cada tipo de paciente. Mas, no fim das contas, o que vai salvar mesmo é a gente conseguir oxigenar esse paciente. E tá tudo certo, né? Até o paciente não conseguir ventilar. Que, como a Larissa já tinha falado, né, o principal problema de você usar um bloqueador neuromuscular é você causar paralisia completa, né, e você não conseguir garantir uma ventilação efetiva, né. Então, em pacientes com via aérea mais difícil, né, você vai acabar complicando de um jeito, né, que vai ser difícil de recuperar depois. Então, sempre a gente tem que ter a indicação bem clara, né, de como que a gente vai usar ele, avaliar muito bem as possíveis contraindicações que aquele paciente pode ter, de forma a fazer uma ventilação segura, né, e eficaz para ele, né, sem que a gente tenha agravado qualquer comorbidade, né, complicado, de um jeito que vai ser difícil de recuperar depois. E também a gente tem que avaliar quais bloqueadores vão estar disponíveis, né, na unidade que a gente está trabalhando, porque tem unidade que tem, né, tudo num nível bem alto, né, vai ter todos os equipamentos que você precisar, mas tem lugar, por exemplo, que não vai ter. Quanto ao uso do rocurônio, por exemplo, né, a gente sempre tem que certificar de que a gente vai ter o agente reversor, que é o Sugamadex, para a gente poder entubar com ele. E de forma bem objetiva, né, a diretriz PUMA, ela fala para a gente que a gente tem que usar o bloqueador neuromuscular quando a gente quiser evitar, né, uma aspiração do paciente, né, o paciente tem um maior risco de aspiração, ou que ele tenha uma movimentação prejudicial, né? Então, nesses dois casos que a diretriz aponta mais. Tem um exemplo clínico aqui. Um paciente obeso com pescoço curto e suspeita de via aérea difícil, né? Se a gente bloquear e depois não conseguir ventilar ele de maneira efetiva, né, vai ser bem difícil da gente conseguir recuperar ele depois. Então, a gente sempre tem que garantir essa ventilação, né? É o maior problema antes da gente averiguar, né, o uso do bloqueador neuromuscular. E sempre também fazer o uso dele personalizado, né, avaliando, né, as principais indicações de cada um e as contraindicações. Entre elas, né, a idade, né, insuficiência hepática e insuficiência renal. A gente viu que então é um quadro bem delicado, né? A gente precisa estudar bastante o nosso paciente antes de decidir se a gente vai ou não aplicar o medicamento. Então, eu vou jogar um quadro clínico aqui na mesa e a gente vai discutir se é válido ou não usar esse medicamento, tudo bem? Bom, esse foi o quadro que eu criei. É um paciente masculino, 48 anos, internado em UTI com diagnóstico de pneumonia grave, suspeita de sepse pulmonar. Ele evolui com insuficiência respiratória aguda, taquidispneico, agitado e hipoxêmico. Saturação em queda progressiva, mesmo com máscara não reinalante. Apresenta hipotensão persistente apesar de expansão volêmica. No exame físico, a gente consegue ver uma PA de 85/50, frequência cardíaca de 120, uma frequência respiratória de 36 e uma saturação com 82. O gásilo do paciente é 12, a perfusão periférica está lenta e as extremidades estão frias, e a ausculta pulmonar a gente consegue ver um estertor difuso em base. Nos exames laboratoriais, a gente consegue ver um lactato aumentado, né, e uma gasometria arterial com acidose também. Aí a gente tem também a creatinina, os leucócitos e a hemoglobina. Diante desse quadro, o que a gente pode estar fazendo? Nossa, esse é um daqueles pacientes que a gente tem que parar e pensar, respirar fundo antes de começar, né, nossa conduta. O paciente está asséptico, vasodilatado, com reserva hemodinâmica quase zero. Se eu jogo um indutor potente ali, ou uma succinilcolina, ele vai afundar. Eu teria feito uma noradrenalina antes da indução,
teria feito uma pré-oxigenação. E se eu fosse bloquear, eu usaria rocurônio, que é mais previsível e reversível. E não dá para fugir do bloqueio nesse caso, né? Se ele lutar contra a ventilação, né? Se ele resistir, ele já vai ter gastado, né, o pouco oxigênio que resta para ele. E isso vai provocar uma queda grande da saturação dele, né? Então a gente tem que se protocolar com esse tipo de procedimento, né? Sempre fazer a pré-oxigenação de um jeito bem adequado, depois induzir, né, com etomidato ou ketamina, bloquear rápido, né, e entubar. E sempre, né, ter um plano B, um plano C, né, porque por mais que a taxa seja alta, né, de sucesso na primeira, né, no plano A, não é garantia para todos os pacientes. Exatamente. O erro é achar que o plano A é o único, porque se a gente bloqueia e o paciente não ventila, ele vai entrar em colapso. Então, como eu já havia dito anteriormente, a sequência de raciocínio é exatamente a mesma, que é o plano A, com a intubação direta e visualização da glote, o B, que é o uso da máscara para manter essa oxigenação, caso o tubo não passe, e o C, que é a crico de emergência, que ela precisa estar pronta para uso. Concordo com você, Fernanda. Realmente se fala muito em plano C, mas onde que está o kit de crico, né? Na hora que você já tem um paciente que ele está ali apneico, dessaturando, e você já fez, né, as tentativas que tinham que ser feitas, você tem que estar com esse kit ao lado, tem que estar preparado, né? E esse é mandatório para que você possa fazer em 30 segundos uma nova tentativa e não causar um dano a esse paciente, né? É isso aí, Francisco. Ficar insistindo numa intubação enquanto o paciente vai ficando cianótico é complicado, né? Nesse cenário, a crico ia salvar a vida dele. É o tipo de coisa que tem que ser feita com antecedência, treinada, equipe treinada. Não dá pra fazer na hora de improviso, sabe? Então, uma curiosidade que, né, vem sendo feita agora com umas pesquisas recentes, né, em 2023, né, que, não sei se vocês sabiam, que o índice, né, de aproveitamento na primeira tentativa com o avanço das tecnologias do vídeo laringoscópico tem sido igual, né, você usando o bloqueador ou não. Então, o que vai trazendo para o momento? Que o futuro nós vamos precisar muito mais da tecnologia, né, e da habilidade profissional. E vai ser reduzido o uso do bloqueador neuromuscular, ou seja, naqueles casos específicos necessários. Assim, eu acredito que nós vamos ter uma intervenção melhor, né, com essa ajuda do avanço tecnológico aqui e o profissional também habilitado. Inclusive, eu não sei se foi a prova da Unicamp ou da Unifesp, né, a prova de residência, para entrar na residência, que trouxe já na bancada da prova prática um videolaringoscópio. E aí o concorrente tinha que fazer a intubação com o videolaringoscópio. Então, assim, já está aí, a gente tem que aprender a usar os novos recursos e ver o que é melhor para o nosso paciente. Bom, a gente viu que é um quadro bem complexo, né, como eu falei anteriormente, e aí, diante disso, eu resolvi fazer um resumo bem prático, bem bater o olho e saber o que fazer, né, o passo a passo. Então, a gente vai começar com uma pré-oxigenação bem feita, com 5 minutos com O2 a 100%, um vasopressor ligado antes da indução, um etomidato ou cetamina como indutor, um rocurônio também, se for bloquear. E aí a gente vai ter que ver o perfil de cada paciente, como a gente disse. O plano A sempre vai ser o tubo orotraqueal. O plano B a gente tem como opção a máscara laríngea. E o plano C, que é a crico. Gente, a crico a gente tem que entender que ela não é nossa inimiga. A gente tem que estar apto a fazê-la. Então a gente tem que fazer um treinamento médico em geral, né? Para que todo mundo seja pronto para fazer quando preciso. Diante disso, eu também fiz um quadro, né, comparativo sobre quando usar ou quando não usar, que a gente vai disponibilizar melhor. E, basicamente, foi tudo que a gente discutiu aqui hoje, né? Analisar o perfil de cada paciente e ficar sempre atento às dificuldades que podem vir. Bom, chegamos à conclusão que tudo depende do nosso paciente, da dificuldade qual a gente vai encarar durante esse quadro clínico, né, de cada paciente. Então, acaba que o uso do bloqueador é muito pessoal, é muito individual, né? A gente não pode levar isso como lei. Então, acaba que o bloqueador não é uma lei, não é uma regra na prática médica, né?
O essencial é sempre avaliar, como eu falei, e prever as possíveis dificuldades do nosso paciente. E o importante nunca é só seguir um protocolo. A gente tem que ter um raciocínio clínico diante do quadro que a gente está enfrentando. Não é simplesmente gravar um protocolo. A gente entender o que se passa por trás de cada paciente, por trás de cada quadro, né? No final das contas, o dilema do nosso podcast perdura aí, né? Pra gente levar como pensamento. E isso que faz a medicina ser tão interessante, ser tão fascinante, porque não tem um viés único. A gente pode ir de várias ondas, a gente pode ir de pessoa a pessoa, dependendo do perfil do paciente, né? Eu queria agradecer pela participação de todo mundo, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. E antes de me despedir, também queria apresentar as nossas referências, tá? Foi tudo referenciado essa conversa. E é isso, queria agradecer, muito obrigada pela participação de todo mundo, tá? A gente agradece por essa manhã ótima. Muito obrigada, gente. Também agradeço E pela isso, oportunidade. gente. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Galera, bom dia. Bom, hoje estamos aqui com um assunto bem polêmico. Ih, corta aí, meu filho. Fala, galera, bom dia, como vocês estão? Espero que bem, porque hoje o assunto é bem polêmico. Meu nome é Jennifer, eu sou a mediadora do caso e hoje eu trouxe alguns convidados especial. Nossa, falei tudo errado, gente. Que conjugação é essa, pelo amor de Deus? Ele não... Eu não falei meu nome todo... Ele tem que falar primeiro meu nome, depois falar... Desculpa, João, perdão.